Se eu te disser que existe algo acontecendo dentro da sua casa neste exato momento que está criando uma barreira invisível entre você e Deus, você acreditaria? Algo tão sutil que você nem percebe, mas que está literalmente bloqueando as bênçãos que deveriam chegar até você? Bem-vindos ao Entre Céu e Casa, onde sua família encontra o caminho para uma vida mais plena e abençoada. Eu sou sua companhia nesta jornada de transformação e hoje vamos falar sobre algo que pode estar sabotando sua conexão com o divino sem que você sequer suspeite. Você já parou para pensar que seu lar é seu primeiro templo? É dentro das 4 paredes da sua casa que sua família passa a maior parte do tempo. É ali que seus filhos aprendem sobre Deus. É ali que vocês oram juntos. Mas e se eu te contar que pequenos hábitos do dia a dia podem estar criando ruídos espirituais tão poderosos que impedem a presença de Deus de se manifestar plenamente na sua casa? Talvez você esteja se perguntando por que suas orações parecem não chegar ao céu, por que as bênçãos demoram tanto para se manifestar, ou por que existe uma sensação constante de vazio espiritual na sua família. A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Nos próximos minutos, vou revelar 7 hábitos que podem estar criando uma barreira invisível entre sua família e as bênçãos de Deus. E o mais impressionante é que você provavelmente pratica alguns deles todos os dias, sem a menor ideia do impacto espiritual que estão causando. Então me acompanhe até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa. Vamos começar com o primeiro hábito, e este é tão comum que aposto que aconteceu na sua casa hoje mesmo. Imagine por um momento que sua casa é como uma caixa de ressonância espiritual. Cada palavra pronunciada ali não simplesmente desaparece no ar, ela ecoa no plano espiritual, criando frequências que podem atrair ou repelir a presença divina. O primeiro hábito que afasta a presença de Deus da nossa casa são as palavras negativas e as reclamações constantes. Você pode até não perceber, mas quantas vezes por dia vocês reclamam dentro de casa? Da comida, do tempo, do trabalho, dos filhos, do dinheiro, da vida. Deixe-me contar sobre uma família que conheci. Todos os dias, na hora do jantar, era a mesma coisa. O pai reclamava do trabalho, a mãe reclamava dos filhos, os filhos reclamavam da escola. A mesa, que deveria ser um lugar de comunhão e gratidão, havia se tornado um tribunal de queixas. Até que um dia a mãe teve um sonho muito estranho. Ela viu anjos se afastando da mesa toda vez que começavam a reclamar. Pode parecer simbólico, mas a Bíblia é clara quando diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, da abundância do coração, a boca fala. Quando nossa boca está constantemente liberando negatividade, isso reflete o estado do nosso coração e cria uma atmosfera que repele a presença de Deus. Pense assim, Deus é luz, é positividade, é esperança. Como ele pode se sentir bem num ambiente onde só se ouve reclamação, murmuração e negatividade? É como tentar plantar flores num solo contaminado. A transformação dessa família começou quando eles decidiram substituir as reclamações por gratidão. A cada refeição, cada um tinha que compartilhar pelo menos uma coisa boa que havia acontecido no dia. Em 3 semanas, a atmosfera da casa havia mudado completamente. As brigas diminuíram, a paz aumentou, e eles começaram a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas. Mas espere, se você pensa que palavras são poderosas, o que vou revelar agora vai te chocar ainda mais. Tem algo que você faz todos os dias e que está literalmente desligando sua sensibilidade espiritual. Você já tentou ouvir a voz de Deus no meio de uma festa barulhenta? É impossível, não é? O segundo hábito que afasta a presença de Deus da nossa casa é justamente isso, o excesso de ruído e estímulos digitais. Televisão ligada o dia inteiro, celular sempre tocando, música alta, conversas aos gritos, videogame sem parar. Nossa casa se tornou uma cacofonia espiritual, onde a voz mansa e delicada de Deus simplesmente não consegue ser ouvida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, nos conta que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Como vamos ouvir essa voz se nossa casa parece uma estação de trem em horário de pico?
Conheci uma família que estava passando por uma crise terrível. Problemas financeiros, filhos rebeldes, casamento em crise. Eles oravam, jejuavam, mas nada parecia funcionar. Até que um dia, durante um apagão que durou 3 dias, algo extraordinário aconteceu. Sem televisão, sem internet, sem os ruídos constantes, eles foram obrigados a conversar, a se ouvir, a criar momentos de silêncio. Foi durante um desses momentos que a mãe ouviu claramente Deus falando com ela sobre perdoar uma mágoa antiga. O pai recebeu uma direção sobre uma mudança de emprego. Os filhos se abriram sobre problemas que os pais nem imaginavam. Quando a luz voltou, eles decidiram criar oásis de silêncio em casa. 1 hora por dia sem aparelhos eletrônicos, sem barulho, apenas para estar em família e em comunhão com Deus. Os resultados foram impressionantes. A comunicação melhorou, a paz voltou, e eles começaram a perceber Deus falando em detalhes que antes perdiam no meio do barulho. Deus precisa de silêncio para falar. Nossa alma precisa de quietude para ouvir. Quando transformamos nossa casa num ambiente constantemente ruidoso, estamos literalmente impedindo que a comunicação divina aconteça. Você pode até estar criando momentos de silêncio, mas se o terceiro hábito estiver presente na sua casa, é como tentar acender uma vela no meio de um furacão. Existe uma conexão misteriosa entre a desordem externa e o caos interno. O terceiro hábito que afasta a presença de Deus é a desordem e o caos físico na nossa casa. Pode parecer superficial, mas pense comigo. Como você se sente quando entra numa casa completamente bagunçada, com coisas espalhadas, suja, desorganizada? Você sente paz? Você sente vontade de ficar ali e meditar? Claro que não. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é de confusão, como Ele pode se manifestar plenamente num ambiente caótico e desorganizado? Deixe-me contar a história real de uma família que estava passando por uma crise espiritual profunda. A mãe me procurou desesperada, dizendo que sentia como se Deus tivesse se afastado da família. Quando visitei a casa, entendi imediatamente o problema. Era um caos total. Roupas espalhadas, louça suja acumulada, papéis por todos os lados, brinquedos pelo chão, camas desarrumadas. A casa refletia perfeitamente o estado emocional e espiritual da família. Confusão, ansiedade, falta de direção. Propus um desafio. Durante uma semana, eles organizariam um ambiente por dia, começando pelo quarto do casal, depois os dos filhos, depois a sala e assim por diante. Mais do que organizar, eles deveriam orar em cada ambiente, consagrando aquele espaço a Deus. A transformação foi impressionante. À medida que a casa ficava organizada, a mente deles também se organizava. Com a mente organizada, eles conseguiam orar melhor, ouvir Deus com mais clareza e tomar decisões mais sábias. A esposa me contou depois que foi durante a organização do quarto que ela ouviu Deus falar sobre perdoar a sogra. Foi organizando a sala que o marido recebeu uma palavra profética sobre o futuro da família. Foi arrumando o quarto das crianças que eles entenderam como educar melhor os filhos. Organizar a casa não é apenas uma questão estética, é uma questão espiritual. Quando organizamos nosso ambiente externo, criamos condições para que Deus organize também nosso mundo interno. Comece por 3 áreas: o local onde vocês oram juntos, o quarto do casal e a mesa onde fazem as refeições. Você vai se surpreender com a diferença que isso faz na atmosfera espiritual da sua casa. Mas mesmo que sua casa esteja organizada, existe um hábito que 90% das famílias cristãs praticam sem saber que está criando uma parede espiritual na entrada da sua casa. Você já parou para pensar que tudo que entra na sua casa carrega uma energia, uma frequência espiritual? O quarto hábito que afasta a presença de Deus é a falta de discernimento sobre as influências que permitimos entrar no nosso lar. Filmes com conteúdo violento ou imoral, músicas com letras que exaltam valores contrários à palavra de Deus, livros que promovem filosofias antibíblicas, objetos que carregam simbologias espirituais duvidosas, conversas que trazem fofocas e negatividade. Cada coisa que entra na sua casa traz consigo uma vibração espiritual. E quando permitimos que entrem influências negativas sem discernimento, estamos literalmente criando brechas para que forças contrárias a Deus se estabeleçam no nosso lar.
Conheci uma família que estava enfrentando problemas terríveis, pesadelos constantes, brigas sem explicação, sensação de opressão. Quando fui visitá-los para orar, descobri que eles tinham vários objetos de decoração com simbologias esotéricas, uma biblioteca cheia de livros sobre astrologia e ocultismo, e o filho adolescente ouvia constantemente músicas que exaltavam violência e rebeldia. Não estou sendo radical nem fundamentalista. Estou falando de discernimento espiritual. Assim como você não deixaria entrar em casa alguém que fosse fazer mal à sua família, por que deixar entrar influências que podem fazer mal à alma da sua família? Fizemos uma limpeza espiritual completa na casa. Removeram os objetos com simbologias duvidosas, selecionaram melhor os filmes e músicas, criaram uma biblioteca com livros edificantes. Mais importante ainda, instituíram o hábito de consagrar a Deus tudo que entrasse em casa. A transformação foi imediata. Os pesadelos pararam, a paz voltou e eles começaram a sentir a presença de Deus de uma forma que não experimentavam há anos. Sua casa precisa ser um santuário, não um campo de batalha espiritual. Seja seletivo com o que você permite que entre no seu lar. Crie filtros espirituais. Ore sobre tudo. Consagre cada ambiente. Transforme sua casa numa fortaleza de proteção divina. Agora, se você está pensando, nossa, eu faço isso, calma, porque o próximo hábito é tão comum que até pastores cometem sem perceber, e ele literalmente apaga a presença de Deus na casa. Imagine uma casa onde ninguém nunca fala com Deus, onde não se ouve orações, não se canta louvores, onde o nome de Jesus só é mencionado como expressão de susto. Como você acha que essa casa fica espiritualmente? O quinto hábito que afasta a presença de Deus é a falta de vida de oração e louvor no lar. Uma casa sem oração é como um jardim sem água. Pode até ter terra boa, mas nada floresce ali. Muitas famílias cristãs vão à igreja no domingo, cantam, oram, se emocionam, mas quando chegam em casa, é como se Deus ficasse na igreja. De segunda a sábado, a casa se torna um território espiritualmente neutro, ou pior, vazio. Conheci um casal que estava enfrentando uma crise matrimonial terrível. Discutiam constantemente, os filhos estavam rebeldes, as finanças iam de mal a pior. Eles eram cristãos, frequentavam a igreja, mas em casa nunca oravam juntos. Propus um desafio simples: 5 minutos de oração em família toda manhã antes de sair de casa e 5 minutos toda noite antes de dormir. Apenas 10 minutos por dia de vida de oração no lar. Você não imagina a resistência que encontrei. Não temos tempo, as crianças não ficam quietas, é muito difícil reunir todo mundo. Mas eles aceitaram o desafio. A primeira semana foi difícil mesmo, mas na segunda semana algo começou a mudar. Na terceira, os próprios filhos começaram a pedir para orar. No final do primeiro mês, eles me contaram que a casa havia se transformado. As brigas diminuíram drasticamente, os filhos ficaram mais obedientes, problemas que pareciam impossíveis começaram a se resolver, oportunidades surgiram, a paz voltou para aquela família. O que aconteceu? Eles transformaram a casa numa casa de oração, e Jesus disse que sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Quando você transforma seu lar numa casa de oração, você está criando as condições perfeitas para que a presença de Deus se manifeste ali. Não precisa ser algo complicado. 5 minutos pela manhã agradecendo a Deus pelo novo dia e pedindo proteção. 5 minutos à noite agradecendo pelas bênçãos do dia e entregando as preocupações a Deus. Uma música de louvor enquanto preparam o jantar. Uma oração antes das refeições que vá além do abençoa este alimento. Você deve estar pensando, mas eu oro. Mas espera, existe uma forma de orar que na verdade afasta Deus ao invés de aproximá-lo. E isso me leva ao sexto hábito. Nem toda oração agrada a Deus. Nem toda oração tem o poder de atrair sua presença para a nossa casa. O sexto hábito que afasta a presença de Deus são as orações egoístas e a falta de perdão no lar. Jesus foi muito claro quando disse em Marcos capítulo 11, versículo 26, Se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Uma casa onde existem mágoas não resolvidas é uma casa com paredes espirituais que impedem as bênçãos de fluir. Conheci uma família que orava todos os dias e ia à igreja 3 vezes por semana, dizimava fielmente, mas vivia uma seca espiritual inexplicável. Quando comecei a conversar com eles individualmente, descobri um verdadeiro arsenal de mágoas escondidas.
O pai guardava rancor do irmão por causa de uma herança mal dividida há 5 anos. A mãe não conseguia perdoar a sogra por comentários maldosos. O filho mais velho odiava o padrasto. A filha não falava com a irmã por causa de uma briga boba. Todos oravam, mas suas orações eram como fumaça tentando subir numa chaminé entupida. O ressentimento havia criado uma barreira espiritual que impedia que suas orações chegassem ao coração de Deus. Além disso, suas orações eram puramente egoístas, sempre pedindo, sempre querendo, sempre focadas nos próprios problemas e desejos. Nunca buscavam conhecer a vontade de Deus, nunca intercediam pelos outros, nunca agradeciam verdadeiramente. A transformação começou com o perdão. Fizemos um culto familiar especial, onde cada um teve que verbalizar perdão para as pessoas que os haviam machucado. Foi difícil, teve lágrimas, teve resistência, mas foi libertador. Depois, mudamos o foco das orações. Ao invés de começar pedindo, começavam agradecendo. Ao invés de focar apenas nos problemas da família, intercediam pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pela nação. Ao invés de tentar convencer Deus sobre o que queriam, buscavam entender o que Deus queria para eles. A mudança foi impressionante. Em 2 meses, relacionamentos que estavam destroçados foram restaurados. Oportunidades surgiram. A alegria voltou para aquela casa. Eles entenderam que não adianta orar muito se o coração está cheio de rancor e egoísmo. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. E é uma decisão que precisa ser tomada diariamente. Quando você perdoa, você remove as barreiras que impedem Deus de agir na sua vida. E agora, chegamos ao 7º e mais devastador hábito. Este é tão perigoso que pode transformar seu lar num deserto espiritual em questão de semanas. Se existe algo que fecha as torneiras do céu mais rapidamente do que qualquer outra coisa, é a ingratidão. O 7º hábito que afasta a presença de Deus da nossa casa é a ingratidão e a falta de reconhecimento das bênçãos. A ingratidão é a raiz de todos os outros hábitos negativos que mencionei. Quando somos ingratos, começamos a reclamar. Quando reclamamos, perdemos a sensibilidade espiritual. Quando perdemos a sensibilidade, deixamos entrar influências negativas. Quando permitimos influências negativas, paramos de orar. Quando paramos de orar, guardamos mágoas. É um círculo vicioso que começa com a ingratidão. Conheci uma família que tinha tudo para ser feliz: casa própria, carros, filhos saudáveis, empregos estáveis. Mas eles viviam constantemente insatisfeitos, sempre querendo mais, sempre comparando sua vida com a dos outros, sempre focando no que lhes faltava ao invés de agradecer pelo que tinham. A atmosfera espiritual daquela casa era pesada, opressiva. Mesmo tendo tantas bênçãos materiais, espiritualmente era um deserto. Os filhos eram rebeldes, o casamento estava em crise, a paz havia se evaporado. Tudo começou a mudar quando eles instituíram um ritual simples. Antes de dormir, cada membro da família tinha que compartilhar 3 coisas pelas quais estava grato naquele dia. Não podia repetir o que já havia sido dito no dia anterior. No início foi difícil, eles estavam tão acostumados a focar nos problemas que precisavam se esforçar para enxergar as bênçãos. Mas depois de algumas semanas, algo extraordinário aconteceu. Eles começaram a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas. O sorriso de um filho, um abraço carinhoso, uma conta que chegou menor do que esperavam, um engarrafamento que os livrou de um acidente, uma palavra de encorajamento de um amigo. À medida que a gratidão aumentava, todos os outros aspectos da vida melhoravam. A reclamação diminuiu. A sensibilidade espiritual voltou. Eles se tornaram mais seletivos com o que permitiam entrar em casa. A vida de oração foi restaurada. As mágoas foram perdoadas. A gratidão foi a chave que abriu todas as portas espirituais que estavam trancadas na vida deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é dai graças por tudo, mas em tudo dai graças. Mesmo nas dificuldades, sempre há algo pelo que agradecer. E quando você desenvolve um coração grato, você cria o ambiente perfeito para que Deus se manifeste na sua casa. Chegamos ao final desta jornada de descoberta e espero que seu coração esteja ardendo com o desejo de transformar sua casa num verdadeiro santuário familiar.
Recapitulando os 7 hábitos que afastam a presença de Deus: palavras negativas e reclamações constantes, excesso de ruído e estímulos digitais, desordem e caos físico, falta de discernimento sobre influências negativas, ausência de vida de oração e louvor, orações egoístas e falta de perdão, e ingratidão. Mas aqui está a boa notícia. Assim como esses hábitos podem afastar a presença de Deus, os hábitos opostos podem transformar sua casa num pedacinho do céu na terra. Sua casa pode se tornar um lugar onde Deus se sente bem-vindo, onde sua presença é constante, onde as bênçãos fluem naturalmente. Meu desafio para você é escolher um desses 7 hábitos e começar a mudança esta semana. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um, e quando esse estiver estabelecido, passe para o próximo. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com uma família que precisa ouvir esta mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que podem transformar seu lar. E você, qual desses 7 hábitos mais chamou sua atenção? Existe algum outro hábito que você percebeu na sua casa que pode estar afastando a presença de Deus? Conta aqui nos comentários, porque talvez sua experiência seja o próximo vídeo que vai ajudar milhares de famílias a transformar seus lares em verdadeiros santuários. Lembre-se, sua jornada de transformação é pessoal, mas também é coletiva. Você não está sozinho nesta caminhada. Deus quer habitar na sua casa, Ele quer abençoar sua família. Remova as barreiras, crie o ambiente certo e prepare-se para experimentar a presença divina como nunca antes. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Até o próximo vídeo. E lembre-se, entre céu e casa existe uma ponte, e essa ponte é você.